Oi, Edilson, boa tarde para você, meu caro. Boa tarde a todos. Oi, Edilson, Boa ó, tarde, Edilson. um prazer estar com você aqui. O Edilson é psicólogo, especialista e pesquisador do Ambulatório do Jogo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Edilson, a gente está aí com uma epidemia de bets, uma betmania no país. O Banco Central divulgou dados recentemente, só em agosto, 3 bilhões de recursos do Bolsa Família, pessoas que recebem Bolsa Família, apostaram 3 bilhões nas bets. Os brasileiros, mais de 20 bilhões naquele período. A pergunta a partir da qual a gente vai fazer a conversa com você, encaminhá-la aqui, é: qual é a causa de tantas pessoas apostarem compulsivamente em jogos online? Bom, primeiro a exposição agora, né, com a facilidade que tem de estar na palma da mão, né? Eu gosto de explicar assim para um público mais leigo também, Kennedy, para que eles entendam. Eu costumo fazer um comparativo com o álcool ou qualquer outra droga psicoativa, né? Vamos pensar assim na cocaína. Imagina você expor alguém ao uso do álcool ou uma cocaína de forma frequente, né, na semana, 2, 3, 4 vezes ela fazer uso dessas substâncias. Qual a probabilidade dela desenvolver uma dependência? Altíssima, Alta, claro, é isso aí. né? E por que eu estou fazendo essa comparação com álcool e cocaína ou qualquer outro tipo de droga? Porque é o mesmo sistema, né, no cérebro, né, que causa a dependência do álcool, das drogas, é o mesmo sistema que causa a dependência do jogo, a via do setor dopaminérgico, né, de gratificação. E, Edilson, então vamos explicar um pouquinho esse sistema dopaminérgico, porque agora a dopamina também está na moda, né? Tá. Tem uma meia dúzia de livros aí traduzidos, sem contar os nacionais, sobre esse assunto aí, Nação Dopamina e outros tantos. Explica para a gente o que é a dopamina, como é que ela funciona e qual é a ligação dela com o jogo eletrônico. Ok, a dopamina é um neurotransmissor, né? Ele é conhecido aí como no nosso sistema de gratificação. Então, imagine você que ali no nosso sistema límbico, enfim, ela está ali, e, e quando uma pessoa, por exemplo, ela vai e joga aquela frição, né? Aquele entusiasmo, aquela empolgação de fazer uma aposta, de ganhar um dinheiro ali, etc. Isso serve também para quando ela vai lá, tá louquinha para dar um gole de cerveja, alguma coisa assim. Assim que ela fez a aposta, ou assim que ela deu o seu primeiro gole no álcool, enfim, nosso sistema dopaminérgico libera esse neurotransmissor que traz uma sensação de gratificação, a pessoa se sente recompensada. É aquele alívio, como as pessoas relatam, né? Nossa, ai, como estava bom esse gole de cerveja, Uhum. ou alguma coisa assim, né? Então ela tem a gratificação, né? Então, esse setor dopaminérgico é o que vai causar a dependência, né? Então, da maneira que eu consigo aqui explicar mais tranquilo aqui para quem não está nos acompanhando, é por Entendi. aí. Quer dizer, você tem uma sensação de bem-estar quando você faz uma determinada ação que o seu cérebro já condicionou a liberar uma dosezinha lá de dopamina. E no jogo Dosizona funciona de dopamina. dose. Ah, então, também tem uma, não só na frequência, mas também na quantidade de dopamina Sim, assim liberada. como Isso. também vai acabar liberando também, Zé Roberto, a questão também das endorfinas, também ela vai entrar ela também está convidada para essa festa, Entendi. né? Então, é por isso que o negócio é bravo. Agora, o que, se eu entendi bem o que você explicou, Edilson, desculpa, é que a recompensa vem não no ato de ganhar, mas no ato de jogar, de apostar. Perfeito. Para você ver, Zé Roberto, quando a dependência está instalada, né, principalmente a gente vê nos relatos também dos nossos pacientes, que o quê? Eles pouco importam mais agora se eles vão ganhar ou perder. Se você pegar relatos de pacientes, é a fissura pelo jogo, por apostar, né? É o prazer, a sensação, né? O craving, né? Essa fissura é pela aposta, né? Então pouco importa se eles ganham, se eles perdem, né? É o lance da aposta. Ô, Edilson, e como que a gente Oi. enfrenta isso? Claro, assim, uma dependência, né? A ciência e a medicina, a psicologia, ela tem formas de
ajudar os dependentes a se livrarem ou a controlarem a dependência. Tem uma pressão para o governo regulamentar mais isso, aumentar a regulamentação, diminuir essa oferta tão fácil para essa exposição ao jogo. Como é que você vê? É importante ter uma regulamentação e diminuir essa exposição ao nível individual. Como que a pessoa pode enfrentar essa dependência? É a mesma dependência que as pessoas têm também da mania de estar olhando para o celular toda hora para ver se tem uma mensagem, uma foto, uma coisa assim, entendeu? Pode ser comparada a dependência com álcool, com cigarro. Dá uma geral para a gente aí, por favor. Olha, querido, se eu não fosse careca, eu estaria, porque lidar com, né, o jogador, né, assim, é bem bravo, porque, veja, como que isso vai, né, você me falando das propagandas, né, assim, o governo tentando regulamentar, né, e tal, olha, isso vai ser redução de danos com fé em Deus, que seja uma redução de danos. Qual é o quanto que vai conseguir reduzir? Nós vamos ver o quanto que o governo é capaz de fiscalizar, né? O quanto nessa secretaria que vai ser criada e etc., o quanto que ele vai conseguir fiscalizar, punir realmente, né? Então, vai depender muito disso. Agora, propaganda é uma coisa que deveria estar banido, não poderia acontecer, né? A propaganda, essa exposição é horrível. Então, ela não poderia acontecer. Os nossos congressistas, eles deviam pensar nisso, né? Então, a propaganda seria a primeira coisa a tirar. A primeira coisa. Você vê, no Reino Unido, os times da primeira divisão do ano que vem já não vão poder mais estampar as propagandas nos uniformes, etc. Né? O Canadá está propondo tirar... Na Espanha já não pode. Na sim. Espanha teve jogo da Champions League a semana passada, que vieram times de outros países com a propaganda de uma dessas bets na camisa, tiveram que trocar a camisa e tirar a propaganda. Sim, então, para você ver, assim, o Canadá vai propor isso, tentar, né? A Austrália está fazendo um grande levantamento nesse sentido. Enfim, então, é a mesma coisa, o cigarro. É um problema global, é isso que você está falando, né, Edson? Global. Nós não estamos inventando nada, nós estamos só entrando numa onda que é global. Infelizmente global, que acometem muitas pessoas. E eu, por exemplo, quando eu vejo às vezes algum levantamento, né, que é feito com jogadores, ele fez uma aposta na semana, ele gastou R$100. Olha, eu vou falar com toda tranquilidade, mentira, né? Não é R$100 que ele gastou. Se ele falou que gastou 100, ele gastou 500 pelo menos. E se ele falou que jogou uma, 2 vezes, ele jogou praticamente a semana inteira. Isso é um fato. É igual tomar uma cervejinha. Tomei só uma cervejinha. Tomei só uma cervejinha. Ou não, só uma tacinha. Assim como ele fala, não, vou postar só uma postinha aqui, é só uma cervejinha, né? É a mesma dinâmica. E então, vai escalando, Edilson? Quer dizer, o cara começa com uma vez na semana e daí logo ele já está todo dia da semana, é isso? Exatamente. O jogador, quando a dependência se instala, né? Ele começa geralmente com uma coisa que se fosse inofensivamente de brincadeira, alguma coisa assim, né? Eu não vou nem falar lúdica. E aí ele vai lá e brinca, ele faz uma aposta, ele apostou R$50. Se ele der o azar tremendo da vida dele de conseguir um ganho ali naquele primeiro momento, né? Porque isso é ter um azar desgraçado, ajuda mais ainda dopamina e tal, aí ele vai querer apostar de novo, aí ele perdeu. Aí ele perdeu aqueles R$100, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para recuperar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro, ele é, né? Imagina uma pessoa da Bolsa Família, caramba, e agora minha conta de luz? Peraí, deixa eu postar mais esses 50 aqui, porque aí eu recupero, tal, eu vacilei naquela aposta, perdeu mais. E tem uma perversidade, né, Edilson? Porque, segundo os cálculos do Banco Central, o retorno é de 85 centavos para cada real apostado, segundo o Ministério da Fazenda, é de 90 centavos para cada real apostado. Quer dizer, não é que o cara perde tudo logo de cara, ele perde 10%, 15%, que dá essa esperança. Não, agora eu vou recuperar esses 10% que eu perdi, né? Exato. Se vocês verem relatos dos nossos pacientes no ambulatório, pessoas, elas perdem tudo. Quando eu falo tudo, é o que ela tiver para perder. Se não conseguir socorrer essa pessoa antes, ela perde. São empresas, famílias, apartamento, carro, o que você imaginar.
Ela não tem controle. Nós estamos falando de um transtorno que não tem um controle. O primeiro sinal é quando a pessoa perde o controle. Né? E ele, assim como um alcoolista que vai dizer, quando eu quiser parar de beber, eu paro, não tem nada a ver, né? É a mesma coisa o apostador falando, não, nem perdi tanto dinheiro assim, é só uma apostinha aqui. Mas o cara, quando ele vai para um churrasco de família ou com os amigos, ele está no cantinho ali apostando. Ele não está participando, ele não tira o olho do celular, né? E ele diz que tem o controle. Não tem o controle. Então ele começa com apostas em valores menores, ele vai subindo, é como se fosse devolver uma tolerância. Ele vai aumentando, vai apostando cada vez mais, aumenta a frequência e pronto. Tá, desenvolveu o transtorno. E tem um outro agravante que não é muito falado, e eu não sei nem porquê, né? Talvez é, obviamente, falta de conhecimento. Mas o índice também de suicídio também não é pequeno. Ele não é avassalador, mas ele não é pequeno. É significativo. Aliás, uma vida já é significativa. Agora você imagina Mas você ter relatos. É um suicídio acima da média. É isso? A Acima pessoa que da joga. média. Sim, porque assim, ou a tentativa, ou a ideação suicida, ela é quase regra. Né? A pessoa que. É que geralmente ela chega para a gente também, já, né, no ambulatório, já pedindo socorro mesmo, né? Mas não é só nesses momentos. A pessoa, ela já, quando ela viu que ela perdeu tudo, ela perdeu dinheiro da prestação do imóvel, ela já se endividou, ela. Aqui eu não vou ficar citando casos aqui, né? Mas assim, uma pessoa que perdeu e conseguiu fazer a proeza, né, de dar um jeito lá, que até hoje, para ela explicar, é difícil a gente entender, ela conseguiu colocar na aposta, assim, o patrimônio de várias lojas de autopeça, né, ela perdeu tudo, dinheiro do pai que estava investido, ela conseguiu manipular, passar pelo pai, né, perdeu tudo. Então, quando você pensa assim, nossa, mas a pessoa perderia R$1 milhão, perderia com a maior facilidade do mundo. Né? Então o jogo ele não tem esse controle. E sem falar que o jogador vai desenvolvendo as crenças deles. Não, eu não ganhei dessa vez porque eu não estava com a minha meia azul. Né? A última vez que eu ganhei porque estava na par da tarde, então é a par da tarde que eu vou jogar. Né? Ele vai desenvolvendo crenças e mais crenças. Ele joga para recuperar, ele fica irritadiço. Se ele fuma, ele aumenta o uso do tabaco. Se ele bebe, ele aumenta a bebida. Outras comorbidades se instalam, como a depressão, a ansiedade. Né? Então, assim, o jogo. Eu diria que ele já é, né, a terceira maior dependência. Ele perde apenas para o tabaco e para o álcool. Né? Ele já é a terceira dependência. Nós estamos sentados numa bomba relógio. A hora que. E eu não sei como é que vai ser essa regulamentação. Né? A hora que o negócio explodir, vocês já estão vendo aí o Banco Central, o Febraban, né? A galerinha que não quer, né, saber de enrosco. Né? Já estão monitorando isso. E a gente vê, eu estou falando relatos de pacientes, deixaram de pagar a conta de luz, as pessoas acham que pensam assim, né? Quem não conhece. Mas tem lá os 150 reais que ela ia pagar a conta de luz. Ela não ia jogar esse dinheiro, né? Ou desinteirar o dinheiro do aluguel, né? Vai tudo num piscar de olhos. Elas estão se endividando totalmente. Né? Então, Quer o dizer, jogador. essa preocupação do Ministério da Fazenda, né? Hoje, Sim. o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dario Darrigan, falou exatamente isso, que é a grande preocupação do Ministério da Fazenda é que eles estão notando um aumento da taxa de inadimplência, ou seja, empréstimos que não estão sendo pagos, ou dívidas da prestação que não estão sendo pagas, e estavam fazendo essa correlação, mais do que uma correlação, uma relação de causalidade entre o aumento das apostas e o aumento da inadimplência, né, Kennedy? Exatamente. É um mal que já se instalou e vai depender dessa regulamentação para reduzir danos apenas, né? Para a gente ver como é que fica isso daí. Agora, eu quero ver como é que vai ser, né? Você vê, as bets, elas, o imposto, né? Agora eu não me lembro, eu acho que são 15%, se não me engano, para álcool, tabaco, a tributação, né? Não, 25%, perdão. Acho que é uma coisa. Tem que dar uma checada, eu vou dar uma checada aqui. Eu acho que é 25% a tributação aí do álcool e tabaco, e as bets, quanto que são, que está sendo proposto?
Agora, né? vocês têm notado um aumento da frequência de pessoas chegando no ambulatório com essa síndrome? Não sei se é síndrome a palavra, mas Transtorno. com esse transtorno? Vou te resumir assim: nós estamos apenas agora com fila de espera. A gente Fila de não espera. conseguiu mais dar conta. A gente está lá, a gente não está conseguindo mais dar sequência nesses pacientes. A gente vai tentar fazer das tripa coração ali, mas está para atender a população, né? Mas no Como é que chama? momento. Transtorno do quê? Transtorno de jogo? Qual que é o Transtorno nome do técnico? jogo. Do jogo. Transtorno do jogo. O ambulatório, como chama? O ambulatório específico do jogo é o Anjo, né? Anjo. Do O ProAmid. ambulatório. Tá. Isso. Quer dizer, o ambulatório que trata pessoas com como é que chama? Qual Pode que é o falar nome? ludopatia também. Pode falar Tá, mas transtorno do. ludopatia, eu acho que as pessoas. É até mais curto, melhor para título, Isso. mas eu acho que as Vamos de pessoas não vão ludopatia. saber, né? Mas o transtorno, quer dizer, o laboratório da USP, que trata de pessoas com transtorno do jogo, tem fila de espera, porque já não dá conta de atender todo mundo que precisa ser atendido. Nós entramos numa fila de espera, a gente vai dar conta, a gente, né, fé em Sim, Deus, vai dar um jeito. a gente vai dar um jeito, mas no momento, falando de momento, Aham. a gente está ali com a fila de espera, porque a gente E, não, e, foi e exponencial. quando é que foi esse crescimento? Quando é que você consegue situar qual foi o período em que o negócio explodiu? Olha, eu vou arriscar aqui dizer que de uns 2 anos para cá, né, inclusive Uhum. mudou o perfil, né, que foi a moçada jovem agora. Antes a gente tinha uma Entendi. média das pessoas que chegavam com 40, 50 anos, né, hoje é de 20, 30 anos, a maioria é isso, né, então a gente tem casos aí de crianças, né. Ó, Edilson, só para dar o dado aqui, ô Zé, só para dar o dado, 83% do custo do cigarro são impostos. A cerveja, por exemplo, em 46%. E aí há uma gradação. Com a reforma tributária, essas taxas, inclusive, elas podem ser mais altas porque tem o chamado imposto seletivo. Desculpa interromper, imposto do pecado. Não, perfeito. Volta aí para as crianças, que é importante. Fala desse perfil, por favor, Edilson, porque o IPEC soltou uma pesquisa semana passada sobre isso, sobre esse hábito, inclusive o número que eles estimaram de jogadores contumazes no Brasil, de 28 milhões, é muito parecido com o número estimado pelo Banco Central, que diz, olha, esse número está subestimado, porque aqui a gente só considerou os pagamentos feitos via Pix. Então, deve estar em torno aí de 28, 30 milhões, que é a população de Minas Gerais, né? E me fala um pouquinho do perfil, porque também na pesquisa do IPEC apareceu muito claramente que ele é muito mais grave entre jovens de 18 a 24 anos. Sim, porque a gente vê em relatos, né, assim, de pais, nas escolas já estão monitorando isso, já apresentando, porque é a galera do futebol, né, então o futebol é paixão nacional, então essa garota aí não tem, né, crianças de 10, 12 anos e tudo mais e tal, e como não tem essa regulamentação, né, esses sites são tudo gringo, tudo lá de fora, né, ainda não tem o domínio BR que vai ser, né, proposto e etc., então é a maior facilidade do mundo, e me engana que eu gosto, burla aí, que você tenha uma idade maior, tal, então, eu não sei, não faz muito tempo, eu não sei, acho que foi até no UOL, se não me engano, que eu vi uma reportagem, que dizia que um garoto jogou mais de R$ 1.000 no cartão de crédito da mãe, ele tinha acho que 14 anos, a mãe viu, foi repreendê-lo, falar com ele matou a mãe. Eu acho que foi aqui no portal do UOL mesmo que eu vi, nem faz muito tempo assim. Então, assim, é isso que a gente está começando a ver, né? Só que, assim, no nosso ambulatório, o que a gente mais está recebendo agora é a população mais jovem. Não que a mais, né, de 30, 40, 50 anos também não marque a sua presença na festa, né? Mas o boom agora está sendo essa galera de 18, 20 anos, até 30. E essas celebridades do mundo artístico, da música e do futebol atraem mais essa galera. Isso está diretamente ligado, né? Tinha que ser proibido. Tinha o super narrador da televisão para apresentar, ou seja, a isca é essa, né? Exato, porque esses influenciadores, né, essas celebridades,
sejam do mundo esportivo, da música, não importa do que, né? Eles são influenciadores, a tentativa de passar uma credibilidade, né? A Bet do momento do brasileiro, tudo quanto é coisa. E essas pessoas a gente sabe que vende, né? Essas pessoas vendem, né? Então, assim, isso também deveria ser proibido. Eu faço eu sei que nesses momentos, eu sei que o Fernando Haddad, né, o governo Lula precisa também arrecadar, né, por essa questão fiscal do nosso país. Afinal de contas, a gente tem um Congresso que sequestrou o orçamento, né? Então, assim, a gente sabe de muita coisa. Agora, pelo amor de Deus, vai ter que ter uma coisa para realmente. Eu gostaria de ver que no Congresso, né, numa CCJ, lá no plenário, uma mãe que perdeu um filho por causa do jogo, um pai que perdeu um filho, a esposa que perdeu o marido porque se matou, porque dilapidou todo um patrimônio, fala: não, sabe o que é? Que a gente vai tributar. Não, é que a gente vai. Fala isso para essa família. E o argumento cínico que a gente vê muitas vezes na imprensa: joga quem quer, quem está jogando porque quer. É um argumento muito cínico, né? É a mesma coisa como lá atrás se falavam, né? Ele bebe porque é vagabundo, bebe porque é safado, né? As pessoas não sabem que aquilo nós estamos falando de um transtorno, de uma doença. A pessoa perde o controle. Ô, Edilson, você acha que no nosso ambulatório... Diga, fale, por favor. Assim, no nosso ambulatório, você acha que as pessoas elas estão lá falando assim: não, eu quero continuar jogando? Não, todas querem demais parar de jogar. Todas estão desesperadas para parar de jogar, né? E não é fácil. Tem o Danilo Sotero Rogério pergunta aqui: essa divulgação brutal das bets não parece a mesma coisa que passamos com a indústria do cigarro nos anos 70, 80? Sim. Eu acho que eu não tenho aqui dados estatísticos, mas com certeza quando se proibiu as propagandas com cigarro, e até, né, o Ministério da Saúde, colocando aquelas fotinhos lá, os alertas, né, não só do câncer, mas de todos os tipos de doenças, né, de tudo que poderia acarretar, a gente viu que o número, né, de tabagistas e tudo mais caiu, né? Então, assim, é muito necessário. Né, tem pessoas que falam, né, das coisas: não tem nada a ver, nenhum lugar. Eu já ouvi eu participei aí de um evento só com bets, né, com representantes das bets, e eles com a maior cara de pau dizendo que não, mas joga quem quer. Tem um controle, sim. Quando eu falei assim: olha, nem quando eles pedem para vocês tirarem da plataforma, às vezes vocês não tiram, nem o direito deles excluir o perfil deles, às vezes vocês não dão. Vocês excluem, continuam mandando bônus para eles, convidando eles para voltar. Aí quando eles tentam fazer o cadastro de novo, vocês aceitam. Né? Tiveram a cara de pau de dizer que ninguém usa cartão de crédito para fazer essas apostas. Né? Então, agora, assim, Edilson, você falou uma coisa lá no começo que eu queria retomar. Infelizmente, o nosso tempo já está terminando aqui, mas que o acesso, a facilidade de acesso, o fato de estar na mão, né, do celular, faz toda a diferença. Quer dizer, é uma mistura da propaganda, né, praticamente todos os times de futebol no Brasil têm lá um bet na camisa. É impossível você ver um horário, um intervalo, um break comercial sem um anúncio de uma bet. Mas, além disso, você tem a facilidade de acesso via celular. Como é que você acha que essas duas coisas se complementam? O que tem mais peso, o que tem menos peso? Olha, Hiroshima e Nagasaki, né? O celular, pela essa facilidade, se antes a pessoa tinha que se movimentar, esperar sair do trabalho para ir numa casa de bingo, e às vezes clandestina, naquele barzinho que as maquininhas caça-níqueis ficavam lá no fundo, ou como um usuário de cocaína que vai ter que ir numa boca, correr um risco de tal, né? Se isso não era impedimento, mas já dava uma atrapalhada, tal, as pessoas relatam que elas estão, motoristas de Uber, ele para o carro para fazer a aposta. No meio da corrida. No meio da corrida, assim, e deixou um cliente, né, antes de seguir viagem muitas vezes, e às vezes dirigindo, não aguenta a fissura, estaciona no primeiro lugar que consegue e faz a aposta. Estou falando de relatos de pacientes. Né? Então, assim, para vocês verem que as pessoas, elas falam, elas têm que dar, a gente vai desenvolvendo estratégia, né, nas nossas sessões de terapia, né, para que a pessoa,
celular, esse é a boca deles, né? O momento em que a facilidade, porque agora eles, no meio do trabalho, na hora do almoço, o chefe não está olhando, vai lá, faz uma fezinha rapidinho, a qualquer momento, ele levanta e dorme com as bets. Pois é, o Essa tempo está facilidade. acabando. O tempo está acabando, mas Edilson, só para quem está nos assistindo saber o que as pessoas têm que fazer para reduzir esse vídeo do nível pessoal, e o que você acha que o governo tinha que fazer? Ah, tem que proibir propaganda, por exemplo, né? E no nível pessoal, como é que a pessoa começa a combater? Ela procura um grupo de ajuda, um ambulatório? O que essa pessoa que sente que tem a dependência tem que fazer? Tem o JA, né, os jogadores anônimos, que são as reuniões são online, se ela não pode ir presencial, ela vai ter um bom suporte ali, né? E obviamente, né, falar com os familiares, se abrir, porque o jogador tem medo, né? Porque como é que eu vou falar para minha família que todo aquele aluguel que está atrasado, que aquele dinheiro que sumiu, que aquele dinheiro do meu pai que estava não sei o que, fui eu que desviei e tal. E aí fica um complicador que ela fica negando e escondendo o jogo. Né? Porque como é que eu vou assumir que eu fiz tal coisa, né? Então isso é um complicador também. Olha, a gente poderia fazer aqui um programa, eu contar casos que eu acho que todo mundo, quem tivesse cabelo, ia ficar com o cabelo em pé, porque é terrível, né? Então essas pessoas têm muita dificuldade de, inclusive, procurar ajuda. Então o que eu falo poxa, tá com dificuldade, você tá vendo que você tá tendo perdas, que tá difícil controlar, que você só pensa nisso, procura uma ajuda, procura falar com alguém, se não é com a família, com um amigo, procura um JA, acompanha uma reunião lá para você ver como é que são os discursos das pessoas, vê se você se identifica, né? Procura uma UBS, procura um CAPES, mas procura ajuda, e o quanto antes, né? Porque quem começou com um baseadinho ou uma cocaína e que desenvolveu uma dependência, né, das drogas, né, ele jamais imaginou lá no início que ele estaria dormindo, sei lá, na rua, numa cracolândia, vendendo tudo dentro de casa, ele jamais imaginou isso também. Agora, Edilson, Pois não. tem um aspecto que parece que o que eu vou falar é uma tentativa de mitigar o problema, mas na verdade é um fator agravante. Imagino que nem todo mundo que aposta desenvolva esse transtorno, Sim, né? é E o verdade. que serve de propaganda, porque fala, não, eu joguei e não aconteceu nada, eu tenho controle, né? Que nem aquele cara que Uhum, bebe e fala, não, eu não tenho problema com álcool, eu consigo controlar a bebida. O problema é que você uhum. não sabe a priori, a não ser depois que você começa, que você vai descobrir, né? E quando você vai descobrir da pior Exatamente. maneira possível, né? Exato, é um fator de risco muito grande, porque envolve questões biológicas, genéticas, comportamentais, o quanto que essa pessoa é influenciável ou não, o quanto que ela se sente deprimida ou não, o quanto que o jogo entra, né, no psiquismo também, aí já é uma questão mais inconsciente, ele entra na vida das pessoas também e vai potencializar as chances, né, para cobrir algum vazio existencial. Talvez ali é a única maneira dela ganhar um dinheiro e se sentir igual o amigo dele que postou que está lá na Toscana. Então, essas vulnerabilidades socioemocionais e etc., pode fazer um divisor de águas também, empurrar para quem vai tornar-se dependente ou não, e etc. Nem todos, realmente, nem todos, mas correr esse risco com toda certeza, eu falo que não vale a pena. Né? E principalmente, só que esse risco ele vai ficar aumentado, porque nem todo mundo bebe o dia inteiro. Nem todo mundo usa cocaína o dia inteiro. Agora o jogo ele passa o dia inteiro na tela. É a exposição, essa exposição é um grande divisor. A regulamentação que está para ser implementada, né? Que vai limitar o número de sites de aposta, só aqueles que fizeram a inscrição lá junto ao Ministério da Fazenda, e tem alguns mecanismos que eles obrigaram a esses sites aí que se dispuseram a se regulamentar para controlar a frequência e quantas vezes joga, quanto joga, etc, etc. Como você disse, Identificar se tem problema, se está tendo muitas isso. perdas. Estamos para ver qual vai ser o efeito e qual a eficácia dessas medidas, né? Só depois de implementadas que a gente vai saber. Mas, como você disse, são medidas de redução de dano. A principal, a seu ver, seria proibir a propaganda onde fosse. Num mundo, né, de Neverland, eu diria que não tivesse um controle que ninguém pudesse fazer essas apostas, né? Mas, enfim, sim, é a regulamentação,
chamaram não sei quantas vezes lá no Ministério da Fazenda, lá, as bets, né, e chamaram aí umas 5 vezes nós da saúde, né, então assim, vamos ouvir a nossa proposta também, porque o risco é muito alto, é muito grande, né, é um transtorno que não é brincadeira, judia demais, se você pegar depoimentos, o coração fica partido, né? Famílias assim, ó, num piscar de olhos, todo um patrimônio da vida inteira, tchau. Uhum. E a gente pode fazer a síntese, então, de que o sistema de saúde já não está dando conta de atender todo mundo que precisa se cuidar do transtorno do jogo? Eu acho que não dá para dizer sim e não, porque assim, no nosso ambulatório, é que o jogo, ele não é todo lugar que... por exemplo, em São Paulo é o ambulatório das clínicas. A gente não tem um centro especializado em outras cidades. Nem tem então, infraestrutura para atender. Não tem, além disso. É pior. Você chega numa UBS, o que a UBS muitas vezes faz quando tiver um caso grave e tudo mais? Não tem a mínima ideia do que né, clínicas. Né? Então, assim, ainda que nós teríamos, quem sabe, uma UBS, mas a gente teria que treinar muita gente teria que se preparar, isso desde psiquiatra, psicólogos e etc. Então, assim, tá complicado. Né? Tá complicado, sim. Acho que se hoje sai pela questão da exposição, Toledo, da exposição e da propaganda ampliam o transtorno do jogo, né? O que você acha? Propaganda sem limite agrava transtorno do jogo. Transtorno dá para falar em epidemia ou é cedo ainda? Olha, eu não sei se é cedo, não. Eu não vou profetizar, mas eu acho que a gente está, assim, sentado numa bomba relógio. Faço muito votos mesmo, que essa regulamentação seja caprichada, que tenha mesmo como fiscalizar, que funcione, para reduzir, quem sabe, significativamente danos. Mas a gente vai ouvir, vocês vão ver só em 2025, 2026, vocês vão ver só as notícias, tudo que vai acontecer, seja no sistema financeiro ou de saúde. De saúde, impactos maiores no sistema financeiro e de saúde, né? Sim. Exato. Tá certo. Beleza. Muito obrigado, Edilson. Boa sorte aí para você, que eu acho que você sem trocadilho. Sim, sem trocadilho. É mais trabalho mesmo. Parabéns pelo trabalho aí. Trabalho importante. Foi um prazer. Obrigado. E fico à disposição aí do Voltaremos a falar com certeza, Edilson. Valeu. Forte abraço. Obrigado, Edilson. Um abração para você. Até.